Foram protocolados no dia 14 de fevereiro os relatórios finais da Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades nos serviços prestados por empresas terceirizadas ao município. A comissão foi composta pelos vereadores João Paulo Rilo, presidente da SEI, Anderson Branco, membro, Rossini Diniz, relator e Pedro Roberto, suplente. A última reunião da comissão foi convocada pelo presidente para aprovação do relatório, mas houve divergências sobre o conteúdo do documento. Em nova reunião convocada para o período da tarde, os vereadores João Paulo Rilo e Pedro Roberto aprovaram o relatório proposto pelo presidente da comissão. Mas o relator Rossini Diniz e o vereador Anderson Branco não participaram da reunião e protocolaram outro documento na diretoria legislativa da Câmara. Durante a 7ª sessão ordinária do ano, realizada no dia seguinte, os dois documentos foram inseridos na resenha para leitura em plenário e devem ser encaminhados ao Ministério Público e Ministério Público do Trabalho. Os vereadores aceitaram como oficial o documento elaborado pelo relator da SEI. Os trabalhos da comissão tiveram início em julho de 2021. O relatório elaborado por Rossini Diniz aponta a necessidade de reajuste dos procedimentos de contratação de empresas terceirizadas face à existência de indícios de irregularidades no cumprimento de suas obrigações. Indica que sejam apontados os responsáveis quanto aos atos que se mostrarem irregulares. Já o relatório aprovado por João Paulo Rilo e Pedro Roberto faz uma análise dos principais problemas apresentados pelos funcionários terceirizados ao longo dos 120 dias de trabalhos da SEI. Foram colhidos dezenas de depoimentos de empregados, empregadores e testemunhas. O documento reforça questões como a precarização do trabalho nas empresas terceirizadas e o descumprimento de obrigações trabalhistas. Foi um dos trabalhos, considero um dos trabalhos mais importantes que eu realizei como parlamentar. Eu já tinha presidido uma CPI há alguns anos, o vereador Pedro Roberto, coincidentemente, também participou daquela CPI, e essa nós conseguimos aprofundar muito. Primeiro que está provado, né, que a negligência e a irresponsabilidade por parte da prefeitura, que é a contratante dos serviços, na formulação do edital, na ausência de fiscalização, né, total e mais, e na vulnerabilidade que deixa os trabalhadores. Rilo aponta que a comissão já apresentou resultados durante as investigações. E a CPI ela mostrou uma importância imediata, porque nós evitamos coisas ruins para os trabalhadores. A troca o ticket de maneira unilateral, por exemplo, por uma marmita absolutamente questionável, sem qualidade. Nós convocamos o empresário, fizemos diligência, ele voltou atrás. Uma outra empresa ia alterar de maneira unilateral o horário de serviço de 180 trabalhadores. Que era 12 por 36, ia passar a trabalhar 6 horas por dia. Ia criar um transtorno na família. Muitas vezes esses trabalhadores eles têm um outro trabalho. Né? Nós também fomos para cima da empresa, convocamos, eles voltaram atrás. Tem vários exemplos de empresários que acabam recuando quando percebem que a CPI está investigando. Ou seja, a CPI... ela virou, ao mesmo tempo, a fiscalizadora dos contratos, coisa que a prefeitura não faz, e também, muitas vezes, a defesa, um papel de sindicato, a defesa dos trabalhadores. Ela teria que ser permanente. Uma das propostas apontadas no relatório é a mudança na forma de contratação dos funcionários que prestam serviços ao município. A terceirização em Rio Preto tem se mostrado ineficiente em todos os sentidos, seja do ponto de vista da própria administração, dos serviços, que muitas vezes ficam impedidos porque o trabalhador leva o calote, a empresa vai embora, isso cria um tumulto enorme e o grande prejudicado são os trabalhadores, né? Que além de ter salários irrisórios, são prejudicados, em especial no final do contrato. Hoje tem trabalhadores que estão aí há 6, 7 anos que trabalharam para as empresas e não receberam até hoje. Então é horrível isso. Os trabalhadores terceirizados em Rio Preto, hoje eles têm essa sensação de que vão ser prejudicados. Infelizmente, trabalham num clima tenso, num clima horrível, né? Isso deve-se à forma como vem sendo conduzido essa questão. Então, a CPI, ela identificou isso e ela está propondo uma alternativa viável, que é de contratar esses trabalhadores e trabalhadoras por uma empresa pública municipal. Ou seja, o dinheiro fica aqui, fica totalmente garantido o pagamento dos direitos aos trabalhadores. Vão trabalhar muito mais contentes,
sabendo que vão receber o seu 13º, suas férias, sua cesta básica. Se um dia sair, vão receber os seus direitos trabalhistas. E isso é o que precisa ser feito, né? Respeitar os trabalhadores, né? Dar dignidade a eles. Outra proposta é a criação de uma comissão permanente na Câmara para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Assim como é da Comissão da Saúde, da Educação e, né, do Meio Ambiente, e que algumas têm sido muito ativas também, porque essas comissões têm poder de trazer o secretário, dialogar, e seria em caráter permanente, porque, como funcionam as comissões, isso daria uma segurança maior para os trabalhadores e trabalhadoras, e deixa na pauta de forma constante esse debate, né? Até que um dia ele se resolva. Quem sabe um dia não precise mais de comissão né, nesse sentido, porque hoje a dificuldade é essa, né? De ter essa incerteza aos trabalhadores e o prejuízo tanto para a população quanto para os próprios trabalhadores, da forma como isso tem acontecido. Fiquei muito satisfeito, foi um orgulho poder fazer parte desta CPI e agradeço imensamente o vereador Pedro Roberto, que mesmo como membro suplente foi muito ativo. Aliás, ele teve mais como titular do que os próprios titulares, que infelizmente não cumpriram, no meu ponto de vista, com o seu papel de legislador e de fiscalizador.